Bom, senhoras e senhores, agora para mediar o painel sobre formação dos profissionais da primeira infância, ela que é consultora na área de educação infantil para a Fundação Maria Cecília, Beatriz Ferraz. E as painelistas, Sara Araújo, do Instituto Politécnico de Porto, Patrícia Albieri Almeida, da Fundação Carlos Chagas e Ana Chiesa, da Escola de Enfermagem da USP. Pois bem, então, com a palavra a moderadora Beatriz Ferraz. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada. Gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje com vocês, fazendo a mediação dessa mesa com profissionais tão relevantes no tema da formação dos profissionais na primeira infância. Esse é um tema de grande relevância em relação ao nosso marco legal da primeira infância, considerando que ele estabelece como prioridade a formação dos profissionais da nossa primeira infância. Também de grande relevância se a gente considerar o momento das ações aí das políticas públicas no nosso país, né? Na área da educação, a gente está nesse momento construindo a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, e a partir da finalização e homologação desse documento, é muito importante que a gente fortaleça um debate qualificado com relação às mudanças que serão necessárias, tanto nas propostas como nos currículos das formações iniciais dos nossos professores, né? E também o programa Criança Feliz, como já falado pela manhã, que é um programa, né, de grande impacto em termos de escala que ele vai ter, estamos falando, né, de alcançar 4 milhões de crianças, então a gente tem um desafio grande que é a formação dessa rede de profissionais que farão as visitas domiciliares, né? Então, temos muito aí a aprender hoje com as nossas convidadas, e para essa conversa, então, a gente conta com a Sara, com a Patrícia e com a Ana Chiesa. Agora vamos chamar, então, a professora Patrícia Almeida, que possui graduação em Pedagogia pela Unital, mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp. Fez doutorado em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, como bolsista da FAPESP. Atualmente, ela é pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e atua na área de educação, com ênfase em formação de professores e didática. É integrante do grupo de pesquisa CNPq, que investiga a inserção profissional de egressos de programa de iniciação à docência. Bem-vinda, Patrícia. Bom, boa tarde a todos. Muito eu quero agradecer o convite e reiterar as palavras das observações da Sara em relação ao acolhimento da equipe organizadora do evento, né? Me senti bastante acolhida, né? Um carinho, uma atenção muito grande. Bem, me foi feito o convite para falar, né, nessa mesa sobre formação dos profissionais da primeira infância, os desafios brasileiros, e tratar mais especificamente do contexto atual da formação inicial no Brasil, especialmente no que diz respeito às conquistas e desafios. Primeiro, eu quero falar de que lugar que eu falo, né? Especialmente quando eu soube que é um evento que tem aqui pessoas de diferentes formações, que atuam em contextos diferentes no que diz respeito à atuação na primeira infância. Então, de que lugar que eu falo? Eu falo do lugar de professora da educação básica, como viram, a minha formação é em pedagogia, fiz curso normal no magistério, equivalente ao ensino médio, mestrado, doutorado na área de educação, e também como formadora em cursos de licenciatura, e especialmente também em cursos de pedagogia. E o trabalho de formadora também articulado ao trabalho de pesquisadora, e mais especificamente agora na Fundação Carlos Chagas. Então, esse é do lugar que eu falo.
Bom, e como é que eu organizei a minha fala? Primeiramente, como ponto de partida, eu vou apresentar alguns pressupostos, que fico feliz que os pressupostos que eu levantei aqui, de certa forma, reiteram as falas anteriores dessa tarde. Vou falar um pouco sobre o que é preciso considerar para falar da formação inicial dos professores da educação infantil. Que lugar que é esse da formação inicial hoje no nosso país, desse profissional que atua na educação infantil, e, no que se refere ao contexto dessa formação, trazer aí a demanda que me foi feita de algumas conquistas e desafios, mas que eu também acrescentei algumas contradições, porque muitas das nossas conquistas no Brasil, elas acabam vindo atreladas a algumas contradições, né, que eu quero pontuar. E algumas considerações finais. Espero fazê-lo no tempo, apesar que o meu cronômetro aqui está com 28 minutos. É só para também não me perder. Bom, quais são os pressupostos dos quais eu parto? O primeiro, que foi bastante já mencionado aqui, é do direito de aprender e se desenvolver das crianças, né? Então, se estamos todos aqui reunidos, não tem nenhum motivo maior do que garantir esse direito de aprender e de se desenvolver. O segundo pressuposto é que o professor da educação infantil deve ser reconhecido como profissional e a ele devem ser garantidas as condições de trabalho, plano de carreira, salário e formação condizentes com o papel que ele exerce. Então, reitero aí as palavras da Sara também e de outros palestrantes, de que é fundamental a gente colocar no outro patamar a formação desse profissional, que aqui no nosso país ela é bastante desvalorizada. A docência, de modo geral, é desvalorizada, mas o professor de educação infantil, ainda mais, né? De maneira geral, no nosso imaginário coletivo, o profissional que atua na educação infantil, a principal tarefa dela é cuidar e limpar o bumbum das crianças. Um outro aspecto que está atrelado a esse é que os cursos de licenciatura, eu entendo que eles têm um papel fundamental na socialização profissional desses professores e na construção identitária desses profissionais. É claro que a formação ela não termina na formação inicial, mas ela tem um papel fundamental para trazer aí, que seria o último pressuposto, né, de considerar que ela é que vai constituir aí um conhecimento pedagógico especializado para esse professor, né, dando a ele condições para que ele possa iniciar o seu desenvolvimento profissional. Bom, e para falar da formação inicial dos professores da educação infantil, eu entendo que é preciso considerar 4 etapas que são fundamentais para se construir um docente, né? Quais seriam essas, né? A primeira etapa, né, e essas 4 etapas elas são discutidas pela Denise Vaillant e pelo Carlos Marcelo. A primeira etapa são as experiências de ensino prévias dos aspirantes a docentes, ou seja, a docência é uma das poucas profissões em que a gente passa muito tempo, antes de até pensar em ser professor e do processo de formação inicial, a gente passa muito tempo no próprio ambiente em que depois você vai atuar como professor, ou seja, passamos alguns anos nos bancos escolares no nosso processo de escolarização básica. E não dá para pensar que todo esse período ele passa em branco na nossa constituição como pessoas, e é nesse processo que a gente também vai constituindo formulando algumas crenças, algumas maneiras de pensar em relação à escola, ao papel do professor, ao aluno, à família e etc. Então, é possível dizer que o nosso processo de desenvolvimento profissional começa nesse período que antecede até a formação inicial. E depois a formação inicial propriamente dita, numa instituição específica, que, como eu disse, eu considero que é um momento fundamental na formação do futuro professor, e que essa setinha que está aí circulando, na verdade, é para também dar a entender de que, é claro que as experiências anteriores no processo de escolarização vão interferir muito, né, a formação desse professor inicial, e para quem é professor formador em cursos de licenciatura sabe como é difícil, né, ajudar ou favorecer que o futuro professor ressignifique as suas crenças sobre a escola, sobre o ser professor. É muito forte ainda na nossa cultura, as experiências anteriores que a gente traz para a formação inicial e consegui-las
né, fazer com que o futuro professor questione, coloque em dúvida muitas das suas concepções. Um outro momento importante, bastante negligenciado, acho que nas nossas políticas públicas, é a iniciação designada aí pelos primeiros anos da experiência profissional, ou seja, esse período de inserção profissional, ao qual eu tenho me detido mais a estudar recentemente, que são os primeiros anos do exercício profissional e que ainda a gente tem pouco acompanhamento no nosso país no que se refere a esse professor que está no início da docência e que se sente bastante abandonado. E isso vai interferir, consequentemente, né, em todo o seu desenvolvimento profissional, que é claro que ele é contínuo, porém, quando a gente fala de desenvolvimento profissional contínuo, significa também que ele é linear. Quem é professor sabe que a gente passa por muitos momentos, né, há altos e baixos na nossa profissão, em relação à motivação, em relação à reflexão que a gente faz sobre os conhecimentos que a gente tem, se são necessários, se não são, e para muitos professores até se pensa o desejo, ou não só o desejo, e isso se efetiva, da desistência da profissão. Então, esse período inicial do exercício profissional, quando ele é acompanhado por mentores ou por pares mais experientes, né, sem dúvida nenhuma, isso pode impulsionar experiências muito mais positivas de quando ele se sente sozinho e tendo que responder a todas as suas angústias e necessidades sem ter com quem trocar. Muitas pesquisas indicam aí, aqui no Brasil, a angústia que os professores vivenciam no início da carreira e, muitas vezes, a falta de possibilidade de socialização desse processo inicial. Bem, falando agora do lugar da formação inicial dos professores de educação infantil no Brasil. Bem, sabemos que ele se dá mais maciçamente no curso de pedagogia, porém, aqui no Brasil, né, pela LDB, no artigo 62, a gente sabe que que a formação desse profissional também pode ocorrer, né, no ensino médio, como a gente conhece como magistério. E ainda, apesar do número de cursos de ensino médio magistério terem diminuído depois, né, da aprovação da LDB, no estado de São Paulo, por exemplo, praticamente não tem mais nenhuma instituição que ofereça o curso normal no ensino médio, mas ainda temos, com dados aí de 2013, uma média de 120 mil jovens que estão cursando o ensino médio do magistério. Mas os dados que eu vou trazer aqui, basicamente, se referem prioritariamente ao curso de pedagogia, onde tem se dado a nossa formação. E lembrando aqui, só para destacar, para a gente não esquecer, que 40% dos professores que atuam na educação infantil não têm formação, né, superior. Esse é um dado que nos preocupa e é um elemento complicador para a legitimação da profissão no Brasil. Bom, eu queria só rapidamente trazer alguns dados para a gente ver qual é o retrato do curso de pedagogia hoje no Brasil. O primeiro aspecto é que a maioria dos cursos ela é oferecida em instituições privadas e em curso noturnos. O curso de pedagogia está entre os 3 cursos presenciais mais procurados e com o maior número de concluintes na rede privada, né? O outro aspecto é que, na modalidade de ensino à distância, o curso de pedagogia lidera a procura. E observa-se aí um crescimento exponencial, consequentemente, dos cursos de pedagogia à distância em relação aos cursos presenciais nos últimos anos no Brasil. E, por fim, a procedência dos estudantes matriculados no ensino superior privado é predominantemente de alunos do ensino médio público. Então, a gente olhando aí esse retrato, né, o que essas informações nos dizem, né, e que as pesquisas têm apontado, né, que o perfil do professor, né, ou do futuro professor que procura os cursos de pedagogia tem mudado bastante. Eles são provenientes, né, de camadas da população menos favorecidas. Muitos procuram o curso de pedagogia não necessariamente porque desejam, né, exercer a docência como profissão, porque a gente sabe também que há também uma imagem, uma ideia de que o curso de pedagogia é um curso fácil de entrar e fácil de sair. Então, muitos procuram o curso para obter o ensino superior.
E muitos desses jovens que hoje estão nos cursos de pedagogia, como eles são provenientes, né, a sua maioria, de um processo de escolarização com muitas lacunas, isso também tem trazido muitos desafios para os cursos de formação inicial. E quando eu falo lacunas, acredito que boa parte aqui sabe bem o que eu estou dizendo, de professores que têm dificuldades básicas em relação à língua, em relação à escrita, em relação aos conhecimentos matemáticos, né? E aí a lista ela é significativa. Então, isso traz aí muitos desafios para os cursos de formação. E se considerar, olhando para esse retrato, que a formação se dá basicamente, mais de 70% nas instituições privadas, em curso noturno, nós estamos falando de alunos trabalhadores. E até a gente sabe que ainda tem cursos que são oferecidos em 3 anos, cursos noturnos. Isso significa que milagres ainda a gente não sabe fazer. E eu estou falando do lugar de professora de curso de pedagogia, e eu sei bem do que eu estou falando no que diz respeito ao aluno que a gente recebe e a formação que a gente tem que oferecer nesse curto espaço de tempo. Infelizmente, as instituições públicas formam pouco os professores, né? Não tem demanda, né? Não consegue atender as necessidades de todo mundo. Bom, um outro aspecto que a gente precisa considerar é que na formulação legal do curso de pedagogia, como é que ele se coloca aí para nós hoje? Que é um curso, né, que demanda muitas frentes de formação. Então, vejam aí como está na lei, eu trouxe a informação, que no curso de pedagogia, é um curso de 3.200 horas, algumas instituições fazem um milagre de oferecer esse curso em 3 anos, essa conta eu acho difícil de obter, mas a gente sabe que acontece. Nesse período de tempo, em cursos noturnos, a gente tem que formar o professor da educação infantil dos anos iniciais, da educação infantil, professora dos anos iniciais, a formação para o especialista, ou seja, né, nessa segundo item, a formação para participação na organização e gestão dos sistemas aí de instituições, que envolve planejamento, execução, coordenação, acompanhamento de projetos, em espaços escolares, em espaços não escolares, e ainda tem muitos cursos que oferecem a formação para a educação de jovens e adultos. Então, vejam que são muitas demandas, né, para pouco tempo e na condição que eu coloquei, no retrato que eu coloquei ainda há pouco. Bom, então, diante desse retrato, que eu levantei aqui alguns dos desafios, algumas das conquistas, e como eu disse, mencionei, é difícil falar de conquistas sem falar também de algumas contradições. Então, vou levantar algumas, né? Aquelas que me ocorreram como mais relevantes não significam que não existam outras, né? E nem menos relevantes as que eu vou mencionar aqui. Então, uma primeira delas, uma primeira conquista que eu acho importante é a universalização da educação infantil, o fato dela ter possibilitado aí que o trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 3 anos adquirisse um reconhecimento, ganhando aí uma dimensão mais ampla no sistema educacional. Isso foi uma conquista importante pós-LDB, porém, essa formação aí que eu acabei de apresentar, conjugada do professor de educação infantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental, do pedagogo, em um mesmo curso, ele fragmenta, pulveriza e não atende às especificidades formativas para atuar na educação infantil. Estão vendo aqui o exemplo da Sara em relação, né, a Portugal, quando a gente pensa numa formação específica para o trabalho com a primeira infância, justamente em função das especificidades. Então, no curso de pedagogia, os nossos alunos eles têm lá 2 ou 3 disciplinas, 4 quando muito, voltadas para a formação, para a atuação dele na educação infantil, o que é muito pouco. Para a formação nos anos iniciais, também fica muito difícil, muito pulverizada essa formação, porque imaginem que o professor dos anos iniciais, ele terá que trabalhar com as disciplinas de matemática, português, alfabetização, ciências naturais, ciências sociais, muitas vezes artes, educação física, se na escola em que ele leciona não tenha esse profissional, né, qualificado e habilitado para trabalhar essas áreas. Enfim, ele tem que aprender os conteúdos e precisa aprender a ensinar esses conteúdos. E muitas vezes os nossos alunos vêm já com uma formação, como eu disse, bastante fragilizada em relação a essas áreas e não adianta ir direto para o como ensinar, né? É preciso trabalhar o conteúdo que vai ser ensinado.
Bom, uma outra conquista seriam os programas de estímulo à formação inicial que foram lançados pelo governo federal na última década. Porém, considerando aí a complexidade do desenvolvimento infantil, né, a formação, especialmente do professor em exercício, dos professores que atuam, que já estão atuando, prioritariamente a gente entende que, mesmo considerando as fragilidades do curso de pedagogia, é neste local, é nesse locus que deve ser a formação do professor. Entendendo que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, rever aí o curso de pedagogia, a sua organização, as suas especificidades, ou justamente o excesso de especificidades que tem, de demandas que tem esse curso. Um curso, vou dar como um bom exemplo, que eu acho que é esse estímulo dessas políticas do governo federal, foi o programa Parfor. Eu sei que esse programa é difícil até avaliá-lo, porque ele teve impactos diferentes nas diferentes regiões do Brasil, mas eu tenho acompanhado e conhecido instituições universitárias que ofertarem o Parfor para professores já em exercício, que é um programa voltado para professores que são professores das redes públicas, mas que não têm o ensino superior ou que querem ter uma segunda licenciatura. Então, de fato, acho que esse é um programa importante, porque ele acontece no locus da universidade. Esse professor tem a mesma formação que os professores que ainda não têm estão fazendo o curso regular, então é o mesmo currículo, a mesma formação. Uma outra conquista pós-LDB seria o fato de que houve uma redefinição da discussão a respeito dos rumos das licenciaturas e das atuais políticas públicas para a formação docente. Porque até a LDB a gente tinha um certo... a formação de professores estava, de certa forma, esquecida na legislação. Depois da LDB, que se retomam as discussões sobre a formação de professores, e dela decorre também uma série de formulações de políticas públicas que vão direcionar aí os cursos de licenciatura, considerando também, a partir daí, que o curso de pedagogia é uma licenciatura. E esse é um aspecto importante, porque colocou em evidência uma série de aspectos aí para se considerar quando a gente discute a formação de professores, desde a sua identidade. Que professor é esse que a gente quer formar? Sobre que pressupostos nós vamos formar esse professor? Tem um caráter mais academicista? Tem um aspecto mais voltado para a formação, para a lógica da formação profissional? A questão dos conhecimentos que estão na base da docência, tudo isso são aspectos que se colocou como pauta de discussão. Eu acho que a gente avançou bastante do ponto de vista dessas discussões, mas como isso o retrato disso ainda nos cursos de licenciatura não acompanha o mesmo movimento. Porém, ainda prevalece na formação inicial uma dissociação entre teoria e prática, ainda é muito mais voltado nessa lógica academicista e pouco da lógica profissional, conteúdos fragmentados e genéricos, e a questão dos estágios, que eu coloquei como fictícios, que a gente sabe que as instituições têm tido muita dificuldade de desenvolver um estágio que, de fato, ele contribua para a formação, que ele aconteça. Acompanhar os estagiários nas escolas não tem sido, ao longo da história, uma tarefa fácil. Muitas vezes, esses estagiários ficam soltos, não recebe muito bem, às vezes, uma orientação nem da instituição do ensino superior, das instituições de ensino superior, e das escolas também. Essa relação com a escola tem sido bastante difícil, distanciada. Porém, a gente tem um projeto mais recente, que é o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que, de certa forma, contribuiu bastante para essa aproximação entre a universidade e as escolas da educação básica. Uma conquista importante, que é o curso de pedagogia, está entre os mais procurados e com o maior número de concluídos, como eu coloquei ainda há pouco como o retrato do curso de pedagogia. Porém, a privatização da formação não tem garantido, e ela não garante aos licenciandos as condições de igualdade de formação em instituições públicas, permanência e sucesso nos estudos de iniciação, bem como na iniciação à carreira, e apoio no seu processo de construção da identidade profissional.
É muito contraditório a gente pensar, né? Num país que, se vocês forem olhar os dados, né, do censo, o curso de pedagogia está entre os 3 mais procurados do Brasil e está entre os 3 que têm o maior número de concluintes. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem tantos problemas no que se refere a essa formação. Bom, de alguns dos desafios que eu levantei, que eu até coloquei aqui como verbo, muito mais como ações que ainda precisam, né, que a gente precisa aprimorar e precisa desenvolver, é criar políticas de formação e valorização de professores para a educação infantil, já que é um segmento aí onde o número de docentes sem formação ainda é muito superior em relação às outras áreas. E como a Sara disse, né, à medida que em Portugal, né, no processo de Bolonha, você coloca a formação desse profissional, né, no mesmo patamar que os professores de outras áreas, isso é um movimento de valorização profissional, que a gente ainda precisa trabalhar aqui no nosso país. Elevar, então, portanto, a formação desses profissionais da infância e nível superior, o que implica conceber aí o ensino como uma atividade profissional que se apoia no sólido repertório de conhecimentos. Que isso não se dá, não é um aspecto só para o professor de educação infantil, mas para os professores de todas as etapas e segmentos, porque ainda também é muito comum a gente escutar, já me perguntaram várias vezes se eu trabalho, né? Se eu só dou aula ou se eu trabalho também, ou seja, essa dimensão da desvalorização de que dar aula como se fosse assim uma atividade, não que ela não seja prazerosa, mas é uma atividade profissional. Se ela é uma atividade profissional, ela requer um conjunto de conhecimentos que outros profissionais que não tenham esses conhecimentos não poderão exercer a profissão. É o que nos diferencia de outros profissionais. Então, valorizar esses conhecimentos, e mais do que valorizar, é explicitar que conhecimentos são esses. E para o profissional da educação infantil, a gente também precisa explicitar o que um professor de educação infantil, que conhecimentos ele precisa ter para exercer o seu trabalho. E como a Sara falou, para eu estabelecer com clareza esses conhecimentos, eu também preciso ter antes com clareza que perfil de profissional que eu quero formar. Então, essas são questões ainda, não que a gente não saiba muito bem sobre isso, essas questões estão colocadas na literatura, nas nossas práticas, mas a gente precisa explicitá-las, é preciso discuti-las, até para pensar os cursos de formação de professores. E, em decorrência disso, é fundamental superar essa ideia que ainda é tão presente na nossa sociedade, de que o professor da educação infantil, para ser um bom professor, basta, né, ter dom, vocação, maternagem, afetividade feminina, como essas fossem características necessárias e suficientes para o profissional que atua na educação infantil. E essa concepção, ela é um forte movimento de desprofissionalização, né? É importante implementar ações e políticas de acompanhamento dos professores no início da carreira, como eu disse, ou seja, eu entendo que essa é uma etapa importante. Eu acho que, mais recentemente, alguns estados e municípios têm se preocupado com os professores que ingressam, né, na rede, naquele período probatório, de estar oferecendo algum tipo de acompanhamento para esses professores no início da carreira. Mas isso ainda é pouco. Um outro aspecto que eu acho importante, que o Zachner fala sobre isso, é criar espaços híbridos, né, de formação de professores, que possa promover aí uma proximidade maior entre os professores da universidade e os professores profissionais que estão na escola. O que envolve aí discutir a questão do estágio, desse movimento que precisa existir, né, entre a universidade e a educação básica. E instituir uma política orgânica de avaliação das licenciaturas e pedagogia para além do ENAD, ou seja, para a gente melhorar os nossos cursos de pedagogia, a gente também precisa avaliá-los, é preciso discutir sobre o que a gente tem feito no curso de pedagogia, apesar de que eu não tenho dúvidas que, no momento, existe um movimento que a gente precisa e cobrar do Conselho Nacional, é rever urgentemente o curso de pedagogia, porque nos moldes que ele está, a gente vai continuar não formando bem nem o professor da educação infantil, nem o professor dos anos iniciais, quiçá o pedagogo, quiçá o professor que atua na educação de jovens e adultos. Então, são muitos os debates, poucos os avanços. E a diminuição desses descompassos e o enfrentamento desses desafios
eu entendo que é condição necessária para o que tem sido discutido aqui nesse evento, que é a garantia do direito das crianças a terem aí acesso a uma educação infantil de boa qualidade e que lhes possibilite o pleno desenvolvimento. E para finalizar, eu trouxe aqui rapidamente eu vou falar que quando a gente fala do ensino, eu sei que a educação infantil, as terminologias, as adequações são um pouco diferentes. Eu trouxe a palavra ensino aqui pensando como profissional do ensino, né? O profissional que atua em qualquer nível ou etapa da educação básica. Que ser professor requer um compromisso, né, ético e moral, que não é uma atividade neutra, né? Até vou pular para o terceiro, que depois acabei que eu repeti. Se ela não é uma atividade neutra, é claro que ela é uma atividade o quê, né? Básica, profundamente política. Ela tem, alguém falou, não sei se foi a Sara ou alguém falou anteriormente de mim, ela tem uma intencionalidade, né, que ela é fundamental. No nosso fazer, nós fazemos escolhas quando nós ensinamos. Nós escolhemos os conteúdos, os temas que os alunos vão aprender, fazemos escolhas em relação a como ensinar, e essas escolhas direcionam, né, o nosso fazer, e, portanto, aí reside nesse movimento uma intencionalidade, um movimento político. Não é um trabalho individual, é resultado de um trabalho em equipe, né, um processo de colaboração fundamental que precisa existir nos contextos de formação. E tem uma dimensão pública. O que eu quero dizer com isso? Que tem uma responsabilidade pública o nosso trabalho. Eu não posso entrar na minha sala de aula, fechar a minha porta e dizer assim, aqui dentro eu faço, né, o que eu quiser. Esse espaço é meu. Não, não é bem assim. Eu tenho uma responsabilidade pública com as famílias, com a sociedade. O que eu trabalho no contexto da minha sala de aula precisa ser discutido, sim, com os meus pares, precisa ser discutido com a família, precisa ser discutido com a sociedade. E finalizando, né, só reiterando que eu acho que é urgente o desenvolvimento de políticas aí que tragam essa prioridade não só da valorização do magistério, mas evitar, inclusive, o declínio da profissão, porque a gente sabe que a atratividade da carreira docente ela tem sido um aspecto preocupante no Brasil, mas não necessariamente para o curso de pedagogia, já que a gente viu que é um curso muito procurado, mas os outros cursos, para as outras formações, especialmente para o ensino médio, química, física, a área de idiomas, tem sido muito preocupante. A gente vive um processo aí de falta de professores, e que esses futuros professores, em diferentes momentos da sua atuação, que eles sejam assistidos no seu desenvolvimento profissional. É imprescindível maior valorização dos cursos de licenciatura e seu fortalecimento, porque, infelizmente, a gente sabe que no contexto das universidades ainda se valoriza muito pouco os cursos de licenciatura, e o curso de pedagogia, então, nem se fale, ou seja, tudo é mais importante do que a formação de professores. É tudo mais para as outras áreas e menos para a formação de professores. Então, há um desprestígio muito grande nas universidades dos cursos de formação de professores. E eu reitero que é preciso combater a ideia de que qualquer um pode ser professor, né? Não pode, né? Para ser professor, a gente precisa ter um conjunto de conhecimentos. Esse profissional, ele precisa ser reconhecido, né, pelo aquilo que ele faz, pela sua atuação, pelos conhecimentos que ele mobiliza no seu fazer. E ainda a gente precisa reforçar esses conhecimentos para poder ter a valorização profissional. Obrigada.